falar sobre o São Paulo, mais especificamente de Dorival Júnior. Técnico muito ameaçado de demissão, pode ser dispensado nessa sexta-feira e já dá para dizer que ele virou. O Zubeldia concedeu uma entrevista ao André Hernan, do UOL, e negou a rejeição à base do São Paulo. É uma das críticas que se tem ao trabalho do Zubeldia, a pouca utilização de jogadores da base, e ele comentou sobre isso, sobre esse aproveitamento, principalmente após a conquista da Copinha no mês de janeiro. O Zubeldia disse que enxerga os jovens recebendo espaço em algum momento da temporada, mas pondera que precisarão mostrar desempenho nos treinos para conquistarem uma vaga. Abre aspas para o Zubeldia. Também depende deles que se imponham e mantenham o nível que mostraram na Copinha. Eu vejo neles uma condição física e técnica muito boa e que condiz com o que mostraram no Sub-20. Então, acho que vão ter o seu momento porque o elenco é curto e porque vão merecer. Em outro momento da entrevista, ele fala o seguinte, abre aspas, os garotos tiveram um destaque importante com a conquista da Copinha e dos outros títulos. Eu acho que é um trabalho excelente. Todo o staff do juvenil, o treinador e os jogadores estão fazendo um trabalho bárbaro. Mas eu que estou no profissional, junto do meu staff, tenho que ter um pouco mais de cautela e paciência, controlar o tempo de cada área. Então, o Zubeldia aí falando sobre a utilização da base, respondendo a uma crítica que é das principais em relação ao seu trabalho na equipe do São Paulo Futebol Clube, Kaique Silva. Eu vou citar um nome que está em evidência, que foi perguntado agora há pouco, apesar de ser uma pergunta em tom de brincadeira, e apesar de ser um cara que já saiu, mas é um nome que está em evidência justamente pela saída recente ao Vitória, que ainda não foi, ainda não teve nenhuma nota oficial do São Paulo explicando e dando detalhes sobre a negociação que deve acontecer nas próximas horas, mas enfim. O Eric, por exemplo, eu vou discordar respeitosamente do Zubeldia, citando o exemplo do Eric. O Eric teve oportunidades enquanto esteve no São Paulo, mas a gente já sabia o que o Eric podia mostrar. Será que os garotos da base, Lucas Ferreira, Matheus Alves, Rian Francisco, não que todos eles sejam na mesma posição do Eric, tá? Mas poderia mudar o esquema para poder colocar qualquer um desses jogadores. O Lucas Ferreira poderia manter a mesma posição do Eric, a mesma função. Agora os demais você precisaria mudar o esquema tático ali para poder colocar no lugar do Eric. A gente já sabia o que o Eric podia entregar ou o que o Eric não poderia entregar, porque sempre foi um jogador de limitação clara a nível de São Paulo, a nível das competições que o São Paulo disputa. Será que esses garotos não poderiam entregar mais do que o Eric? Porque a gente já sabia o que o Eric podia entregar. A gente já conhecia o limite, o teto do Eric. Qual o limite do potencial dele? Agora, dos garotos, fica a dúvida. Até porque são garotos que mostraram muito potencial. Você deixar tanto tempo encostado ou nem relacionado um garoto do porte do Rian Francisco, gente, vamos ser sinceros, em qualquer outro rival, em qualquer um dos três, tá? Ele estaria jogando, ele teria oportunidades, apesar de que o rival do outro lado do muro, o Abel Ferreira, é muito criticado por subaproveitar a base, como ele fez com o Hendrick, deixou o Hendrick fora de jogos importantes, eliminação para Boca Juniors na Libertadores, o garoto só atuou no segundo tempo, lá na Bombonera entrou faltando 5 minutos, já praticamente com a placa de acréscimo sendo levantada, enfim, mas eu tenho certeza que ele seria aproveitado, ele teria mais oportunidades no Palmeiras. No Santos nem se fala, o Santos tem o DNA de usar muito a base e teria oportunidades no Corinthians, pelo elenco curto que o rival tem. Agora, o São Paulo tem um elenco muito mais longo do que esses rivais? Não. Então por que o garoto não é utilizado? Aí fica o grande X da questão. Tudo bem, hierarquia dentro do elenco, o Calera e o André Silva estão à frente do garoto, mas precisa necessariamente utilizar um ou outro? Você não pode, em determinado momento, de acordo com a característica do adversário, utilizar os jogadores juntos, como já aconteceu, porque se não foram utilizados no Campeonato Paulista, quando eles serão utilizados? Se eles não têm, eu estou pensando com a cabeça do treinador, se eles não têm condições de enfrentar os times do Campeonato Paulista, eles vão ter condições de enfrentar os times da Copa do Brasil, já funilada, que é quando o São Paulo entra, ou do Campeonato Brasileiro, que é um torneio de intensidade lá em cima, ou da Libertadores, que nem se fala? Eu não consigo acreditar em uma palavra do que o Zubeldia diz quando é com relação à base.
Desculpa, mas eu tenho muita dificuldade em acreditar, inclusive, que os garotos terão um momento deles no elenco do São Paulo. E uma parte dessa fala do Zubeldia me causa muito curiosidade, porque ele diz que os caras têm que demonstrar nos treinos. Nós, enquanto imprensa, não temos muito acesso aos treinos. O São Paulo até ameaçou passar um período liberando a entrada da imprensa durante alguns dias, né? Tiveram alguns poucos dias em que a imprensa teve acesso, mas no geral nós não temos acesso ao dia a dia. Então a gente não sabe dizer quem está treinando bem, quem está treinando mal. Então acho que o técnico deveria ser mais claro quanto a isso também, né? Na hora de explicação. Por exemplo, por que o Rian Francisco não está jogando? Com essa frase nos dá a entender que ele não está treinando tão bem quanto poderia, talvez, ou que não está demonstrando toda a sua qualidade nos treinamentos quanto esperava. Eu acho que o técnico poderia ser claro quanto a isso. Treinamentos ele ainda está apresentando um pouco de dificuldade, não está ainda totalmente adaptado ao profissional, ainda algumas atividades, não sei, não está compreendendo bem, alguma coisa assim, explicar realmente. Porque a gente está falando de um cara que foi a grande estrela da Copinha, que nas pouquíssimas oportunidades que teve no time profissional, já fez um gol importante, um gol de vitória no Pacaembu contra a Portuguesa, com pouquíssimos minutos de jogo, pouquíssimos toques na bola, e foi um gol de muita qualidade, não foi um gol qualquer, um gol que ele só empurrou a bola para dentro, já foi uma demonstração da qualidade que ele tem. Então acho que seria importante o técnico, se esse é o critério, demonstrar nos treinos, que o treinador deveria ser transparente também e falar: no treino ele não tá legal, no treino o Lucas Ferreira ainda também não conseguiu se adaptar, o Matheus Alves... Mas o que evidencia um defeito do próprio trabalho dele. Porque Sim. É função do Zubeldia. Se os garotos não estão com confiança, se eles não estão se sentindo à vontade, como eles se sentem no Sub-20 com o Alan Barcelos, é função do Zubeldia fazer isso acontecer. Ou então, ele chama o Alan Barcelos para subir pro profissional e dar o treino pra garotada. Já que os garotos não se sentem à vontade no profissional, sobre o trabalho dele. Exatamente. A Mari Pavés fala o seguinte: duvido que ele treine mal, o cara tem preconceito e não usa. Não, eu nem digo preconceito, mas se essa é a lógica de merecimento, então ele deveria explicar, né? Porque senão não fica claro pro torcedor por que o garoto, que é uma joia, que é uma grande promessa, não tá jogando. A gente já viu acontecer. Também não sei se tá treinando mal, mas se essa é a lógica que ele impôs, pode falar. A gente já viu acontecer no futebol a questão da confiança, que eu tanto falo aqui. Eu até citei, né, Boni? Eu acho, e não sei se você concorda, eu acho o Caleri mais jogador do que o Yuri Alberto, centroavante do rival, que pode bater campeão paulista hoje, sendo decisivo, sendo um dos principais jogadores do campeonato. Sim. Mas o que pega exatamente para os dois é a confiança e a falta de. Ao mesmo passo que o Caleri estava confiante, título de Copa do Brasil, o Yuri Alberto estava sendo meme nacional. Faltava confiança. Quando a coisa se inverteu, o Caleri perdeu a confiança e o Yuri Alberto conquistou, olha a diferença de nível praticado já nessa temporada de 2025 e até no final de 2024. A diferença do nível apresentado pelos dois. A confiança vale muito. E por que eu tô falando isso? Para trazer o assunto da base. Porque eu sei que em diversos momentos existiu a expectativa do Rian Francisco ter oportunidade até como titular no profissional de São Paulo. Em ausência do Caleri, em uma fase não tão boa do André Silva, ainda quando essa fase de fazer gols não tinha aparecido, na ausência de outros jogadores, surgiu a expectativa do garoto. Aí o garoto fica no banco e nem sequer entra no jogo, onde as outras opções do ataque não estavam à disposição, a confiança dele desmorona, a confiança dele vai lá para baixo. E isso só vai se tornando uma bola de neve, porque ele não recebe oportunidade em outros jogos, não sai do banco em outros jogos, e aí você quer que o cara desempenhe como? Nos treinamentos, se ele tá sem confiança, se ele sente que ele não é importante pro elenco, se ele sente que ele não é uma peça fundamental pro elenco do São Paulo. Porque a sensação que fica é que ele foi colocado no profissional a fórceps, e talvez seja isso que aconteceu, o entendimento do próprio jogador, para não ter a confiança necessária para poder desempenhar o que ele desempenhava no Sub-20. Se ele foi colocado forçado porque estava pedindo passagem, o torcedor ia ficar puto que não foi colocado,
Era melhor ter sido transparente e não ter colocado mesmo, do que colocar o garoto e deixar o garoto encostado. Porque aí a visão que passa pro lado externo é muito ruim. Talvez o Zubeldia não esteja se ajudando. Não esteja se ajudando. Porque o ponto de maior crítica do São Paulo, do torcedor de São Paulo, é a falta de utilização da base. Fora isso, de repente o torcedor não tenha tantos motivos para constantemente pedir a cabeça do treinador. De potencializar o jogador e mudar o jogador é algo que é uma característica tua. Você contou algumas situações em clubes que você trabalhou. E me chamou a atenção, e eu até nos meus comentários eu elogiei muito a tua atuação como treinador no jogo contra o Palmeiras, quando você não tem o Pablo Maia, e muita gente falou, não, vai Marcos Antônio. As prévias das escalações era ou Marcos Antônio, ou Bobadilha, e aí de repente vem Oscar como um segundo homem de meio campo, vindo um pouco mais, trazendo a bola e armando o time. É uma ideia? E como é que foi essa conversa com o Oscar, que é uma estrela do time, que jogou a vida inteira, Chelsea, seleção brasileira de 10, recuar, voltar, marcar e armar o time e ter que correr um pouco mais? Simple. Con él lo llamé una vez a la oficina antes de Sao Bernardo. Lo llamé a la oficina, le expliqué que necesitábamos mudar un poco el sistema porque los equipos rivales nos estaban haciendo una estrategia ancha, entonces con 2 líneas de 4 no lográbamos encajar la marcación, entonces lo que dijimos es vamos a hacer un equipo ancho y acá tenemos 2 alternativas, o jugamos con 3 volantes, vos siendo uno de los volantes, podemos jugar con 2 volantes y un enganche, vos podés jugar de enganche o podés jugar de doble volante, ¿no? Y él me dijo que acá se sentía cómodo, ¿por qué? Pero a mí ni hacía falta escucharlo, a los jugadores vos le ves el perfil de técnico, físico que tienen. Oscar es un jugador que le gusta jugar de frente a la cancha, ¿para qué? Para primero que pase mucho el balón por él y después para que él empiece a distribuir la pelota. ¿Qué es lo que uno tiene que saber? Que necesita jugadores que hagan ruptura, movimiento profundo y jugadores que vengan a buscarla. Si vienen todos a buscarla, el equipo te queda lento y con muchos pasecitos acá. Entonces, Oscar necesita el antagonismo arriba, es decir, que uno venga y otro vaya. ¿Para qué? Para él tener la alternativa de pase largo en profundidad o pase corto. Entonces, cuanto más de cara al arco juegue, mejor. ¿Por qué yo lo puse justamente en ese partido de doble 5? Primero porque jugaban 3 centrales atrás, ¿no? Entonces no me hacía la pregunta, che, no vamos a tener marca. No me la hice esa pregunta. Porque cuando lo puse con Santo de doble 5 me cayeron, ¿se acuerdan que lo puse con Santo el segundo tiempo? Me cayeron de cómo va a jugar, voy a tirar a Pablo y va a jugar él de doble 5. Ahora dije, jugamos una línea de 3, lo pongo a él de doble. Porque como había persecución individual de Palmeiras y íbamos al césped sintético, yo tenía 2 rendimientos que no sabía cómo podían ser. Uno era el de Luca Moura, que siempre está condicionado con el césped sintético, y el otro era el de Oscar, que no sabía, nunca había jugado en césped sintético, él me lo dijo. La primera vez. La primera vez. Entonces dije, lo voy a hacer jugar de frente, porque si viene la persecución del de Palmeiras, el de frente puede buscar el jugador libre, puede llevarlo de un lado a otro. Lo peor que hay para una persecución en el desmarque es que vos te le pongas de frente acá para que le quede lejos a la persecución. Si la persecución sale a destiempo, vos encontrás el hombre libre acá. Si la persecución sale intenso y este jugador puede driblear, lo gambetear, o lo podés romper con un toque. Entonces, la idea de jugar de él de frente era para que no quede atrapado en la telaraña de Palmeiras. Claro. ¿Y es una idea que se pretende usar en Brasileirão, Libertadores? Sí, en realidad, cuando no hay espacio entre líneas, porque yo lo vi muchos partidos en China, él puede arrancar de media atacante, de enganche, que todos me dicen, mister, tiene que jugar por adentro. Sí, ya sé que tiene que jugar por adentro. Sí. Pero ¿qué pasa? Es como hablábamos ayer de Almada. ¿Por qué Almada juega por izquierda para tirarse adentro? Para poder agarrar la cancha de frente.
¿Por qué? Porque Vertical, né? tal cual. Porque cuando vos tenés dos equipos que arman dos bloques de línea 4-4-2 o 4-5-1, si trabajan muy corto y vos lo pones a Oscar de media atacante, acá, ¿qué va a hacer él? Se va a tirar atrás. ¿Por qué? Porque acá no está el espacio y él no es un jugador que te va a poder jugar de espalda. Sim, sim. Entonces, si acá no está el espacio, ¿a dónde está el espacio? El espacio va a estar atrás para recibir de frente. O el espacio va a estar en la raya, como él recibe, cuando se te va para izquierda, ¿para qué? Para que cuando enganche quede con su pierna derecha con todo el panorama. Entonces, Oscar, cuanto más cerca lo tenés del juego, mejor. Pero él solito va a buscar los espacios en estas posiciones que te estoy diciendo. Entonces, para mí, Oscar es un jugador, para cerrártelo, es un jugador fácil de ubicarlo. Es un jugador, ¿por qué? Porque juega bien al fútbol, Sí. interpreta. Entonces, lo pongo por izquierda, lo pongo acá, va a jugar bien al fútbol. Ou seja, já dá para perceber que o professor está muito feliz com a contratação do Oscar. De fato, o desempenho dele tem sido muito acima da expectativa de muita gente que tinha dúvida. Ficou tanto tempo na China, mas está aqui, está desempenhando muito bem. É uma situação... Y te diría que estoy más contento, más allá de un buen jugador, estoy más contento porque no es fácil venir de China. Él estaba en su zona de confort, digamos. Sí. Había salido campeón. Top. Tranquilidad. Venir acá. Quarta domingo. Sé que es... Corneta de torcida. Se ganha é o melhor, se perde é o pior. A mí lo que me gusta de él, de los jugadores de experiencia, podría nombrar otros, pero por los jugadores que más nombre tienen de Brasil, digamos, Luca y él, Sí. por su carrera, lo que más me gusta de ellos es la apertura que yo tengo para hablar y para decirle, mira, vas a jugar acá, me dan su devolución, les explico y enseguida encajamos. Por eso es fácil para mí esa situación. Hora de falar sobre o São Paulo com prejuízo histórico, o maior de sua história. Nas últimas horas, membros do Conselho Deliberativo receberam números da temporada passada e o São Paulo, em 2024, registrou um prejuízo de 289 milhões de reais. Isso significa que o tricolor gastou quase 300 milhões a mais do que aquilo que arrecadou. Nunca desde que foi fundado, São Paulo havia registrado números tão ruins. Entre outras consequências, um valor recorde também da dívida, que hoje gira na casa dos 969 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais. São Paulo em crise total, a pior fase do ponto de vista financeiro de todos os tempos do tricolor, que tem tentado buscar uma série de receitas novas, incluindo a captação de dinheiro via FIDIC. O acordo com Evangelos Marinax, que vai aportar cerca de 100 milhões de dólares num período de 5 anos, também pode ajudar a mudar essa drástica situação. É também por isso que o São Paulo não contratou jogadores com compra de direitos econômicos nessa janela de janeiro. Vai ser assim na metade do ano e também na janela de janeiro de 2026. Só para arrematar, com todas essas alterações, o São Paulo afirma a seus conselheiros que projetam um superávit de 44 milhões de reais no ano de 2025. Mas, a julgar pelos últimos anos, não dá para imaginar algo positivo. Tricolor, no período de 2021 a 2024, acumula um déficit de 429 milhões de reais. Foram 289 milhões de prejuízo no ano passado, 62 milhões de prejuízo em 2023, superávit de 37 milhões em 2022 e um outro prejuízo de 106 milhões de reais em 2021. Falar sobre o São Paulo, mais especificamente de Dorival Júnior. Técnico muito ameaçado de demissão, pode ser dispensado nessa sexta-feira e já dá para dizer que ele virou um fantasma para Luiz Zubeldia. Dezenas, centenas, milhares de torcedores do São Paulo nas redes sociais já se manifestaram a favor da troca. Sai Zubeldia, entra Dorival Júnior, mais calma. São Paulo não fez contato com o Dorival e nem o fará se o Dorival cair nessa sexta-feira.
A decisão do departamento de futebol, em conjunto com o presidente Júlio Casares, é de permanecer com o Zubeldia, pelo menos até uma próxima crise de resultados. Se o Zubeldia tropeçar no Brasileiro ou na Libertadores, e por tropeçar é uma sequência de tropeços, 2, 3 jogos sem vitória, aí sim o nome do Zubeldia passará a correr risco e o Dorival será uma lembrança. Técnico que deixou o São Paulo para dirigir a seleção brasileira na virada de 2023 para 2024 em alta, com o título da Copa do Brasil. Até por isso, todo mundo adora o Dorival, tanto no centro de treinamento quanto no Morumbi. Nas redes sociais, o nome do Dorival é unanimidade. O presidente Júlio Casares entende que o Zubeldia merece uma sequência de trabalho e está descartada a demissão caso o Dorival caia de forma imediata na seleção brasileira. Vai haver a necessidade de uma sequência de resultados ruins para que o Zubeldia seja dispensado. E essa saída do Dorival pode acabar gerando uma bola de neve no futebol brasileiro. É que além de ser um fantasma para o Zubeldia, o cargo do Dorival também se torna uma ameaça para o Palmeiras. O Abel Ferreira é um dos cotados. Felipe Luiz da mesma maneira no Flamengo, embora a gente já tenha contado de forma definitiva que o nome dos sonhos da CBF hoje é o de Carlo Ancelotti. Técnico italiano que dirige o Real Madrid, voltou a ser contactado, mas, como da outra vez, o Ancelotti condicionou sua ida para a seleção brasileira ao fim da atual temporada. A temporada só termina para o Real Madrid depois do Super Mundial de Clubes, que termina em julho. Hora de falar sobre...